Satoru, pare de abusar os seus amiguinhos. Fala, gente, mais um vídeo aí. Vou falar um pouquinho a respeito do Gojo, né? E ficou algumas coisas, algumas discrepâncias, né, no vídeo anterior sobre ele. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Bom, a respeito do Gojo, né? Eu tava falando um pouquinho do vídeo anterior e eu cheguei a uma conclusão. Sendo bem sincero, né? O Gojo, o que eu tava tentando dizer nos vídeos anteriores, que ele é basicamente escravo dos seus ideais e da sociedade, né? A qual, como posso dizer, ele pertence e que ele trabalha, né? Ele é da sociedade ideal que ele tenta construir, né? Com base nos seus ideais e em todas as suas crenças, né? Rasas, etc. E isso me fez chegar, né, a algumas conclusõezinhas a seu respeito, né? O Gojo, como todo mundo sabe, né, ele é o personagem mais forte do Jujutsu, etc, etc, etc. Sem tirar, né, os seus feitos, a questão dos 6 olhos, do vazio ilimitado, etc, né, e do vazio que emana dentro da sua mente ou da sua técnica, né? Por mais que ele seja o personagem mais poderoso, né, da obra, ele também é humano, né? Então isso não vai impedir ele de cometer alguns erros, né? Mesmo que pequenos. Eu separei, né, um dos pequenos erros, né, que ele já cometeu, né? As uma das 7 maiores, maiores não, né, menores. Vamos deixar as maiores para um próximo vídeo, né? E vou falar um pouquinho dessas consequências que foram tão sutis e inesperadas, né? Sendo que esses menores erros que ele já cometeu ao longo da série, ele teve uma série, né, de implicações, né, ao longo do caminho. Continuando, né, um dos, né, 7 menores erros que ele já cometeu, eu vou citar, listar, né, os 7 eu vou falando aqui. O primeiro foi ele ter subestimado tanto os seus inimigos, né, porque, querendo ou não, né, as maldições elas possuem, tem certos tipos de níveis de maldição que possuem uma certa inteligência, né? E ele também subestimou bastante, né, ao longo da obra, diversos inimigos que ele viu ao longo do caminho, né? Como Kenjaku, o Jogo, o Mahito também, mas o Mahito, os dois praticamente quase nem lutaram, né? Praticamente não lutaram, né? Então, assim, o Gojo, ele frequentemente confia demais, né, em sua, como posso dizer, superioridade tática, né? Exemplo, quando ele tá lutando contra o jogo, né, ele começa a ficar brincando com ele, né? Meio que tentando prolongar uma luta, só que, tipo, sem sentido, né? O que faz perder um tempo do caramba, né? Minutos, e o jogo tá tentando lá, como posso dizer, lutar contra ele achando que vai conseguir alguma coisa, sendo que o resultado, né? Já sabemos o resultado, né? Que o Gojo vai ganhar, é óbvio. Então, assim, o que ele quase, né, permite, né, que seus inimigos escapem, né, por ele achar, né, eles tão fracos assim. Então, assim, embora, né, não tenha sido, como posso dizer, fatal, né, nessa, como posso dizer, nesse arco, né, ele mostrou e demonstrou um excesso grandioso, né, de confiança. Então, esse é um dos problemas também dele, né? Satoru Gojo, ele também, ele expôs o garoto Yuji, o garoto Yuji, né, ao mundo do Jujutsu desde cedo. Então, assim, sem preparação emocional, né? Então, quando o Yuji ele não foi preparado emocionalmente, né, o Gojo ele vai lá e introduz, né, ele ao mundo, é como se você pegasse uma criança e tacasse, né, em meio, como posso dizer, tacasse no colo do Rei das Maldições ou de um monte de maldição, etc, né? E isso fez com que como posso dizer, o Itadori, ele não estivesse preparado totalmente para o peso emocional de tudo, né? Porque iria acontecer muitas coisas também, né, ao longo da obra, que iriam ficar marcadas na cabeça do Itadori, né? E isso também contribui que os traumas, né, que Yuji ele adquiriu ao longo, né, da obra, como posso dizer, né, desde o feito de matar humanos amaldiçoados e enfrentar o Sukuna também. Né? É um erro sutil, mas que também ele pode, como posso dizer, afetar o desempenho e o empenho também do psicológico do protagonista. Porque o Yuji, ele fica, como posso dizer, muito... Ele fica isolado, ele é colocado numa caixinha, né? Pode ser até um pouco pesado falar isso, mas, tipo, ele é um pouco isolado, colocado de escanteio.
o Gojo, ele faz com que, como posso dizer, pelo fato de ele ter um poder desequilibrado, né, que o protagonista da obra não ganhe, né, o espaço que ele merece. Não sei se deu pra sacar, mas é quase isso. Pois é, meus amigos. Pois é. Excesso de confiança faz mal, né? Então, assim, pelo fato do Gojo ele ser excessivamente, né, provocador, né, com os superiores da escola de Jujutsu, isso demonstra que ele tem bastante poder e influência, né? Então, assim, o Gojo, ele é como se fosse, como posso explicar isso direito? É como se ele fosse uma minoria que está lutando contra uma maioria, né? Basicamente, tem os anciãos lá do Jujutsu Kaisen, que ele, em diversos momentos da obra, ele vai desafiar eles, né? E junto, né, do próprio sistema da escola Jujutsu e do sistema dos clãs, né? Que cada um tem uma funcionalidade, uma função específica, né? Então, embora assim Gojo isso reflita muito a sua ideologia, ele cria tensões de propósito, né, tanto políticas ou etc, né, que dificultam muitas das alianças dos clãs do futuro. E às vezes, né, esse erro ele pode culminar, né, em ele ser minado, né, tanto pela sua influência institucional. Isso é tanto, como posso dizer, é tanto um alvo nas costas, né, quanto também não, né? Porque o Gojo, pelo fato de ele ser o mais forte, isso faz com que os anciões não tenham o total controle que eles imaginariam ter. É como se você, como posso dizer, tivesse criado algo, né, perdão, criado algo, só que você, depois no futuro, você não tivesse mais o controle. Né? O Gojo seria mais ou menos isso, em termos de influência. Né? Porque se você for pegar o filme de Jujutsu Kaisen Zero, né, o Gojo, ele tá lá no começo lá da adolescência dele tudo certinho. Mas ao decorrer da obra, né, quando acontecem muitas coisas, né, e ele fica um pouco mais velho, a influência dele só cresce, né, por conta do poder, da influência, e etc. Né, não é apenas pelo fato de ser bonito ou ter as técnicas, etc. Né, eu acho que é algo também que vai além disso. Tá bom, bora pro quarto erro, né? É a questão do Gojo também não compartilhar certos tipos de informações que, tipo, poderiam salvar uma galera na obra, né? E pelo fato de ele não compartilhar isso, né, essas técnicas e estratégias, né, tipo, como funciona, né, o vazio ilimitado, os 6 olhos, né, ao certo. Tanto para os seus aliados, né, e etc. Mas também isso também seria ruim, né, porque poderia vazar para outros inimigos, o que seria um outro problema também. Isso daria um tópico bem interessante para ser estudado, né, e isso limita tanto a questão do preparo dos outros feiticeiros, quando estão lá num campo de batalha lutando um contra um, e às vezes o Gojo ele usa uma técnica que ninguém tem noção que ele sabe usar, né, direito, ou nem conhece, né, ao certo. Então, em situações críticas, né, isso pode ser perigoso, né, também para os seus aliados, né, e um erro de comunicação, às vezes, ele poderia ser evitado, né, na obra e etc, para não gerar inconsistências e coisas assim. Bom, o quinto, um dos quintos, um dos quintos menores erros que Satoru Gojo já cometeu, né? Ele tratou bastante seus alunos como se fossem, como posso dizer, soldados, né? Pelo fato de ele construir essa ideia, né? De eles não serem adolescentes, serem como se fossem adultos, né? Prontos para lutar, né? Apesar de ele ter um outro lado que é, como posso dizer, é bom, e o outro que parece um pouco mais pessimista a respeito das pessoas, da confiança, etc. Ele se importava sim com seus pupilos, né? Apesar de tudo que aconteceu, a tragédia com o amigo Gueto, real. Então, assim, o Gojo, ele frequentemente, né, coloca todo mundo que ele, como posso dizer, que anda com ele, né, que segue ele, né, em risco. Talvez também por conta dele ter os 6 olhos, isso seja também um dos fardos dele, né? Porque o peso de ele ser mais forte é de ele também é, ter que proteger os outros, né? Basicamente, apesar de ele sempre chegar em último, né? Bem no início como posso dizer, dos primeiros episódios, tem a parte que o Megumi tá lutando, né, contra o Sukuna, né? Ele sempre chega por último, né? É um exemplo, né?
mas ele também não deixou ele morrer, então isso é importante, né? Um exemplo, né, que é bem legal, né, desse quinto fato, desse menor erro, é de ele ter enviado Nobara, né, o Megumi Yuji, para certos tipos de missões, né, que você questionaria, né, pelo fato de periculosidade, né, logo bem no início da obra. Né? Então, assim, um erro de julgamento, ele às vezes meio que ignora o amadurecimento emocional dos jovens, né? Isso também dificulta. Eu acho que também uma das maiores cagadas, né, se não dizer até a menor, né, pela questão da falta de estratégia, né. Bom, a falta tanto de planejamento do incidente de Shibuya, né, esse incidente, cara, eu achei, como posso dizer, não é paia, cara, mas tipo, tinha uma barreira, o Gojo, ele poderia ter entrado nela preparado, mas tipo, pelo fato de ele se sentir obrigado, né, a ter milhões de pessoas lá dentro e tal. Aí ele chegou lá, entrou, né, sem o preparo, sem, como posso dizer, as armas necessárias, né, porque ele não sabia nem com o que ele estava lidando, né, ao atravessar o outro lado da barreira, ele não sabia nem o que esperava. Então, assim, o Gojo, pelo fato de ter entrado sozinho, né, na barreira, isso mostra que ele, né, como posso dizer, o nível de autoridade que ele, como posso falar, ele não tem medo, né, das maldições, né, e mesmo com pessoas ao redor, né, de sua técnica, ele, como posso dizer, ele luta independentemente de qualquer coisa, né. E essa também tem uma das partes que eu mais gosto, né, que é quando o Gojo, ele vê o Kenjaku pela primeira vez, ele vê que ele tá no corpo do Geto, ele já vê que é já vê que é coisa, né? É tipo você colocar, como você dizer, o Orochimaru atrás do corpo do Sasuke, né? Um exemplo. Brincadeira. Então, assim, embora, tipo, o Gojo, ele demonstre essa confiança, né? Através da sua força, como posso dizer, da presença que ele traz, isso também não pôde impedir a sua selagem, que perdurou por mais de 130 capítulos, né? Então, às vezes, um erro técnico, né? Ou erro também informacional de ele não saber o que tem dentro da barreira ou não, né? Sem comunicação. E pelo fato também de ser o mais forte, isso também é um fardo. E isso também teve um impacto gigantesco, né? Mas nasceu de uma decisão que era aparentemente pequena, né? E que se ele não tivesse tomado nessa escolha, isso poderia ter custado muitas vidas também. Também o fato de, tipo assim, o Gojo ele não treinar substitutos para meio que, como posso dizer, no futuro distante o Satoru Gojo vai se aposentar, né? Ou morre, né? Seja causas naturais ou etc. Né? Velhice, por exemplo. Né? Sei lá, vai que os usuários de 6 horas têm alguma técnica, sei lá, que prolonga um pouco a vida deles, né? É. Então, tipo, digamos que um fator aconteça aí, o Satoru Gojo fosse de bar, né? Ele nunca preparou um sucessor direto. Então, essa é uma das falhas do Satoru, né? Por mais que, tipo, ele preparasse alguém que tivesse, tipo, um domínio, né? Que fosse semelhante, né? Ao seu. Mas quando ele vai ser selado, o mundo do Jujutsu começa a entrar em um estado de colapso e profundo desespero. Porque ele não tem a liderança. É como se, tipo assim, no arco de Shibuya, deixasse algo vago, né? Algo vago que desequilibrava o mundo. É como você pegar uma folha de papel e você virar ela, como posso dizer, de cabeça para baixo. Mas no caso do Gojo, né? A folha de papel, ela tá em branco, né? É como se você enchesse, como posso explicar, gente? Acho que essa é a melhor, né? É a melhor forma de explicar. É como se você enchesse um copo com água, né? Literalmente. Literalmente um copo com água. Aí você esvaziasse o copo, né? Digamos que o que tem dentro do copo é a presença do Satoru Gojo, né? O copo totalmente vazio indica nada. Então, um simples erro, né, ele vem com uma negligência totalmente sutil. Bom, sobre alguns vídeos anteriores, eu peço, né, até que meio que perdão, pelo fato de ele estar começando agora, eu ainda estou adquirindo, como posso dizer, experiência, algumas coisas, etc. E eu agradeço, né, desde o início aí, desde já qualquer coisa, né, nos comentários. É total apoio ou até alguma coisa que tenham dúvida que eu possa trabalhar também com outro tópico para outros vídeos. Eu vou ir pensando também em alguns outros tópicos,
né? Esses foram os 7, basicamente, que falam exclusivamente tanto a questão dos menores erros que ele cometeu ao longo da obra. Eu posso pensar também falando dos maiores erros dele, né? As maiores burradas que Satoru Gojo já fez. Então valeu aí, galerinha. É isso, falou!